Boa noite a todos, que a paz do meio nazareno nos envolva hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo das leis morais, vamos na noite de hoje falar sobre a lei de conservação. Vamos iniciar nossas atividades com uma prece de harmonização. Agradeço a todos que estão participando e que trazem essas energias fraternas e amorosas para esse trabalho. Pai de infinita bondade, permita que os bons espíritos nos intuam na melhor forma de abordagem dessa temática, para melhor proveito, melhor compreensão e a sensibilização para a ação tão importante dentro das tuas leis, pois só aprendemos quando pomos em prática, pois assim vamos realizando aquilo que desejas, que é fazer o bem, sem ver a quem. Que assim seja. Vamos iniciar então. Boa noite, João Lauro. Vamos iniciar nossa atividade então, fazendo uma leitura prévia de uma obra chamada Leis Morais e a Saúde Mental, do nosso irmão Sérgio Lopes. Ele fala o seguinte: o desconhecimento das leis da vida nos torna menos humanos. A dimensão espiritual é novidade necessária para a humanidade que deseja melhorar-se. Muitos conflitos emocionais nascem da falta de equilíbrio entre as dimensões matéria e espírito. O ser humano deveria cuidar do espírito, ter uma atividade vinculada à espiritualidade, abastecer-se através da prece, da meditação e do estudo da doutrina espírita. Cuidar da matéria, ter uma postura no mundo, buscar o crescimento onde estiver, na profissão, na família, melhorar sua qualidade de vida e a dos outros que o cercam. Voltar seu olhar para os céus, desenvolver asas para nutrir-se dos valores essenciais, a fim de atender sua vocação de espírito imortal. Ter os pés firmes no chão, não perder o passo de sua condição humana, que em nada nos diminui, e sim nos engrandece. Atender ao corpo de preferência através de algum esporte que fará bem à saúde física e à mental. Não existe uma fórmula perfeita de equilíbrio, pois que o processo de crescimento e de construção da saúde mental é individual. Cada um deve observar a si próprio e ver o que lhe serve e convém. Entretanto, vale a orientação do Evangelho. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então vamos para a lei de conservação. Boa noite, Tatiane. Essa lei, ela está diretamente ligada à nossa ação enquanto cidadão terráqueo. Nosso compromisso não só com o nosso cuidado, mas com essa morada que o Pai nos deu como exercício de aperfeiçoamento, né, e evolução de nossas almas, através das reencarnações. Então, o compromisso que a gente tem que ter com o meio ambiente, qualidade dos alimentos, da água, a importância da floresta, do fluxo das chuvas, das não queimadas e tantas outras coisas que podemos fazer, estão literalmente ligados à lei de conservação, porque a conservação não é só dos seres humanos, a conservação é de todas as espécies que estão nesse ambiente conosco e que estão no seu ciclo evolutivo do átomo ao arcanjo. Então vamos iniciar o tema, lei de conservação, a constante busca pelo equilíbrio. Vamos iniciar na questão 702. Ela nos diz o seguinte: os espíritos superiores respondem a Kardec que o instinto de conservação é uma lei natural, dada a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, claro que quanto mais inteligência tem de atuar, melhor, porque pode tanto se cuidar quanto ajudar a cuidar os demais que estão ao seu redor. E aqui a gente vai ter
desde o equilíbrio das cadeias alimentares e das teias alimentares no ecossistema. Os animais que se alimentam uns dos outros, que se alimentam dos vegetais, os microscópios que vão ajudar na decomposição, tudo tem um equilíbrio. O desequilíbrio começa exatamente na ação do ser humano, que muitas vezes, por desconhecimento ou sequer tentativa de entender como funcionam as coisas, desequilibra todo o sistema. Então, vamos ver como as coisas vão andando dentro desse estudo, ok? Que está no Livro dos Espíritos. Então, na questão 703, nossos irmãos espirituais informam a Kardec sobre o objetivo que Deus tem com essa lei de conservação. E eles nos falam que é a necessidade de viver e ao aperfeiçoamento dos seres. Então, você precisa dessa lei, primeiro, para ter um autoequilíbrio, para se autoproteger, para valorizar esse instrumento que é o teu corpo biológico. Então, você tem um apego à vida exatamente graças a essa lei. Porque senão, facilmente, ao primeiro problema, a gente escaparia daqui. A gente tentaria dar um jeito de ir embora. E não é assim que acontece. A gente tem um apego à vida. A gente gosta de viver. Claro que tem momentos que a gente está passando por alguma turbulência, mas desde que a gente não deixe avançar esse quadro de desarmonia, a gente vai vivendo um dia atrás do outro, né? Porque um dia é diferente do outro. Aquilo que hoje nos preocupa, amanhã já não preocupa mais, porque somos inconstantes também. Sempre tem uma nova coisa que vai ocupar nossa casa mental e aí daqui a pouco a gente vai indo em frente. Boa noite, José Roberto. Nas questões 704 e 705, somos esclarecidos sobre a providência divina, como que ela atua na nossa vida, né? Porque nós somos muito preocupados com se a gente vai ter para comer hoje, se a gente vai ter para comer amanhã, com o que eu vou vestir, com o que eu vou andar, o que eu vou fazer, que emprego que eu vou ter. Então, essas preocupações, elas norteiam a nossa caminhada evolutiva. Até aí, a gente entende. Mas esse excesso de preocupação, muitas vezes, não é por si próprio, mas é por ostentação. De querer sempre mais e mais, nunca se contentar com o que tem, né? Então, não que a gente não possa ter a ânsia de querer crescer, desde que esse crescimento não machuque outros, não fira outros, ou eu não atropele e passe por cima das outras pessoas. Então, a providência divina fornece os meios para todos poderem viver, pois só o necessário nos é útil. O supérfluo não é jamais. E aí, infelizmente, a criatura humana, ela não se contenta. A humana que está no planeta Terra, num planeta de provas e expiações, porque a humanidade é bem grande. Bom, esbanjando quase sempre para satisfazer suas fantasias, suas ilusões, e aí constatamos que não é a natureza que é imprevidente, mas o ser humano que não sabe se regrar, porque ele sempre quer mais, né? Ele cria necessidades aonde não existia. E aí as necessidades são suas. E ele esquece que os direitos que ele tem são os mesmos que os outros têm. E que os deveres que ele tem são os mesmos que os outros têm. Mas quanto mais esclarecida é a criatura, maior é a cota de responsabilidade que ela passa a ter. Quanto mais conhecimento ela tem, mais ela deve agir com equilíbrio, harmonia, serenidade, diante das situações do seu dia a dia. E aí a gente vai voltar de novo a uma chaga da alma, que é o egoísmo, que nos conduz ao desvio da lei de amor, ensinada por Jesus, nosso modelo e guia. Constatamos que não fazemos tudo o que devemos, isto é, não seguimos a máxima ensinada. Faça ao próximo o que tu espera que o próximo te faça. Ou, ama o próximo como a si mesmo. E mais ainda, amem uns aos outros como eu vos amei, que é o ensinamento fundamental do Mestre Jesus. Ele passa o tempo todo dizendo que Deus é amor. Essa é a essência de Deus. E ele espera que cada um faça o bem. Essa é a nossa meta. Aqui, nós viemos para isso, para o exercício da lei de amor, diante dos semelhantes, diante de todas as criaturas que o Pai criou. Respeito é fundamental, com busca de compreensão de como as coisas funcionam, como não agredir,
como os nossos atos podem auxiliar. Então, tem tanta coisa que a gente pode estudar dentro dessa área que é fascinante. Bom, mas existe uma história, né, uma parábola que Jesus contou com relação exatamente a essa lei de conservação, que normalmente vai estar associada à nossa materialidade, à busca de algumas coisas e à construção de um equívoco de caminhada que é a avareza. Então, o contexto histórico é o seguinte: um homem chega no meio da multidão, né, onde está Jesus, e diz: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Naquela época, quem herdava era o primogênito. Os outros da família não tinham direito à herança. Então, a questão dele é capciosa, né? Então, vamos lá. Então, Jesus responde tranquilamente: ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Eu não vim para isso. Depois lhe disse: tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhes disse em seguida essa parábola que muitos de nós conhecemos, que é a parábola do avarento. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque eu não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21. Então, por definição, a avareza é um apego à materialidade, mais voltado especificamente ao dinheiro, a mamão. Já Emmanuel nos alerta que a centralização doentia dos talentos, preparando-nos sempre para o sofrimento. Então, quando eu centralizo demais os talentos que Deus me deu, porque eu sou apenas usufrutuário, não sou dona de coisa nenhuma. Então, quanto mais eu centralizar em mim, e olha a parábola dos talentos, a história de enterrar o talento, Então, quanto mais eu centralizar, mais eu estou me preparando para o sofrimento. Porque quanto mais apegado eu sou a isso, mais dificuldade eu vou ter na hora de desencarnar, de me desapegar. Quanto mais eu me apoderar de algo que não é meu, eu vou ficar muito perturbado na hora que vier as partilhas da família na minha desencarnação. Isso perturba bastante o espírito, que passou o tempo todo só amealhando, muitas vezes não vivendo com uma certa qualidade, aquela ganância, aquela coisa de fazer crescer patrimônio, muitas vezes se afastando totalmente da família, com a desculpa de que quer ajudar a família, que a família tem que ter uma melhor qualidade de vida, só que a sua presença mesmo a família não vê, e aí eles também não aprendem a administrar, porque tudo é um conjunto. Não adianta você passar o tempo todo construindo patrimônio se você não ensina os seus a preservá-los. Então, você precisa desse exercício, saber como usar, como aplicar, como dividir, como fazer a partilha. E a avareza também é não possuir bom senso no uso dos talentos em relação aos semelhantes. Na questão 713, Kardec pergunta
Os gozos têm limites traçados pela natureza? E os amigos espirituais respondem sim, para os indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. E esse punis a gente está vivendo nos dias de hoje. Porque esse não compromisso com a nossa casa coletiva, que é a Terra, a Mãe Gaia, leva a situações extremamente complexas. Então nós temos uma quantidade absurda de frota de carros, de indústrias, todos poluentes, né? Toda vez que se pensa em alguma alternativa, um combustível menos agressivo, né, ao meio ambiente, simplesmente é rechaçada a ideia. A gente vê ainda muitas queimadas, muito desmatamento. Isso interfere no fluxo das chuvas, né? Isso interfere na quantidade de poluentes na água dos rios. Isso interfere no assoreamento dos rios. Os rios se tornam mais rasos porque o solo ele cai para dentro do rio, principalmente se retirarem a mata ciliar, aquela mata que está em volta do rio e que protege então toda aquela estrutura de solo que ali está, assim como funciona como uma esponja absorvendo o excesso de água. Se o rio se torna assim muito raso, qualquer chuva faz com que ele extravase. E assim é. Tá? Então, temos muito a pensar sobre o assunto. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. Eu sou obrigado a prover as necessidades do corpo? Os Espíritos dizem sim. Eu sei, porque o teu corpo também é um empréstimo, né? Sim, sem a força e a saúde o trabalho é impossível. E a lei do trabalho, ela está associada. Ela está associada diretamente com essa situação. Tá? Então você vê, todas as leis, elas estão interconectadas. Todas as leis nos ajudam a compreender melhor o nosso fim, o nosso objetivo, que é a perfeição moral. Eu preciso ter o exercício de todas elas, a compreensão de todas elas, para realmente fazer um progresso nessa direção da perfeição moral. Se eu não conheço as leis, ou se eu não quero sequer compreender ou conhecer, eu só estou me endividando cada vez mais, porque aí eu começo a agir como uma pessoa ignorante, aquela que ignora, mas isso não vai me tirar a responsabilidade. Vejamos, como é que, se eu não me alimentar corretamente, se eu não tiver uma higiene corporal, se eu não fizer exercícios, como que eu vou manter a saúde desse corpo? Ele tem um tônus, ele precisa ser nutrido, alimentado, 70% do corpo é água, então eu tenho que ingerir uma quantidade de água para manter sempre esse meu organismo em funcionamento, meus rins principalmente, né, fazendo a filtragem, meu coração batendo tranquilamente, porque o fluido sanguíneo está normal. São tantas as coisas que são complexas e ao mesmo tempo são simples, né? Então são muitas coisas para a gente avaliar nesse processo todo. Na questão 719, o questionamento é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Porque de repente dentro de tudo isso eu não posso nem procurar o bem-estar? Claro que pode. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Sai do equilíbrio, sai da harmonia. Né? Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém e se não deve enfraquecer nem as forças morais, nem as forças físicas. Os bens terrenos são de Deus, que os dispensa à sua vontade. Portanto, somos usufrutuários. Devemos ser bons administradores, íntegros e inteligentes dessa herança divina, sabendo dividir para multiplicar, isso é,
dividindo para que outros irmãos tenham acesso também a tudo isso. E aí tem uma outra parábola, que é a parábola do mal rico e do Lázaro, que também vai nos fazer vai nos permitir uma reflexão profunda sobre nossos atos e as consequências para a vida após essa vida, que é a vida futura, né? A nossa vida real, que é no plano espiritual. Vou pegar uma questão que está lá na última lei de justiça, amor e caridade, que é a questão 881. Ela fala assim: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possam trabalhar? E eles respondem: dá, mas ele deve fazê-lo em família, como uma abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como um egoísta que usurpa a energia e o trabalho alheio para se engrandecer. Existem muitas empresas que investem nos seus funcionários, tanto na área educacional, quanto no bem-estar familiar, quanto em cestas básicas, transporte, tá? Na própria divisão das ações da empresa. Ela tem uma visão de que a sua riqueza depende dos seus funcionários. Então, estimula os funcionários a quererem participar dessa empresa. Em compensação, tem outras que, literalmente, o trabalho é absurdamente violento, em que a pessoa sequer pode respirar. Fica horas sem poder ir ao banheiro, uma coisa básica, né? Não pode tomar água. E aí você fica assim, mas como alguém vai trabalhar nessas condições? Você tem que estar de quando em quando tomando água. A água vai fazer teus rins funcionar, você vai precisar ir ao toalete. Isso é natural. Mas às vezes até isso. Vejam, você está indo contra a própria natureza humana. E a gente para pensar. Como alguém vai ficar o tempo inteiro em pé? Isso vai sobrecarregar os vasos das pernas, né? Vai dificultar o retorno venoso desse sangue. Então, tem que ter algum tempo para a pessoa poder dar uma aliviada. Por que ela tem que ficar em pé o dia inteiro? Existem algumas coisas que não existem lógica, a não ser a ganância. Joana de Ângeles faz a seguinte proposta: reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-ás multiplicados em 1000 mãos que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã. Não duvides. É bem direta, né? Já no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, temos a reflexão de vários assuntos ligados à lei de conservação e ao uso dos talentos, desenvolvidos ao longo da nossa trajetória evolutiva em nossas múltiplas existências. Então, nós vamos, com diferentes obras, aprofundando, nos relacionando com os conteúdos, percebendo a quantidade de informações que os espíritos desencarnados nos trazem, para que evitemos chegar no plano espiritual com muito comprometimento diante desse excesso de materialidade, desse olhar muito focado no individual, muito em si próprio, no seu próprio bem-estar, sem imaginar que você poderia estar auxiliando o bem-estar de várias outras pessoas, porque principalmente com aquilo que você é o teu supérfluo, mas até aquilo que você chama teu necessário ainda é supérfluo, porque esse necessário foi você que criou, ele na verdade não é necessário. Diante da ganância, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, você criou necessidades que são fictícias, que são ilusórias. Então, para manter esse status quo, né, esse jeito de viver, de aparecer, principalmente para a sociedade, você simplesmente ignora o irmão que está ao teu lado passando privação. Simplesmente essas pessoas se tornam invisíveis, não te convêm,
enxergá-los. E depois vem o arrependimento. Mas aí, desencarnado, não vai resolver muito. Você vai ter que reencarnar. E como a Terra está saindo de provas e expiações para regeneração, aqui a gente não reencarna mais com esse tipo de postura. Porque é totalmente fora da civilidade. Deixar um outro irmão morrer de fome, de frio, de sede. Lei do amor. O Pai é amor. Na questão 727, ele vai... Na verdade, Kardec questiona se não devemos criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem. Devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam. É exatamente focado mais dentro da lei de conservação realmente. E os espíritos respondem: o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e o sofrimento. Então, na verdade, é para isso que a lei serve. Só que, em função do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a gente distorce, a gente cria sofrimento onde não tem. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Quer dizer, não mutila teu corpo. Não faça coisas ou promessas em que você vai lesar o teu instrumento de trabalho e de reforma íntima, de evolução. Não adianta mortificar o corpo. Você tem que fazer um belo investimento na tua reforma íntima, no teu autodescobrimento, na educação dos teus sentimentos. Seguindo, mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo, semelhante a uma serpente que os tortura o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento, que pelos rigores que não são mais deste século. Então já não era dos séculos passados, deste aqui não é mesmo, né? A mensagem de Jesus é clara. Compartilhe as bênçãos que Deus te ofertou para o exercício do amor ao próximo, sabendo que tudo o que fizeres ao menor dos teus irmãos é a mim que o fazes. E esse chamamento, ele é extremamente importante, já que por misericórdia divina e pelo carinho e amorosidade do Mestre Jesus, ainda estamos aqui na Terra. Fomos convidados a aqui estar. E temos um compromisso no exercício desses ensinamentos para a nossa melhoria e a melhoria do coletivo. Por isso é tão importante orarmos pela paz. Por isso é tão importante estarmos engajados no bem-estar de todos. Não só no momento de flagelo, não só no momento de uma enchente, de um terremoto, seja o que for. Não é pontual, é permanente. A pandemia está ainda aí e as necessidades são inúmeras. Tem pessoas que até hoje não recuperaram seus trabalhos. E aí? Eles têm local para dormir? Eles têm o que comer? Como eles vivem? Não é comigo, não é com os meus. Não é assim que a gente pensa. Porque, afinal de contas, somos todos parte da grande família universal. Aprendemos com o Mestre Jesus que o Pai é um só, o Criador, Deus. E que Ele é amor e bondade, que Ele ama a todos igualmente, que Ele cuida de cada um de nós, que através de sua providência nada nos falta. E nós somos os instrumentos que Ele espera que faça aquilo que puder para ajudar o outro. Então, diante da providência divina, temos uma qualidade de vida. E o Pai espera que a gente aprenda a partilhar toda essa providência. Devemos ser gratos pela vida que temos, pelas oportunidades que estamos tendo, inclusive tecnológica. Até uns anos atrás, isso não seria possível, estarmos conversando dessa forma. E olha, estamos aí. Viemos para ficar, né? A tecnologia veio para ficar. Era um espaço que
que doutrinariamente se usava muito pouco. Fazíamos tudo presencialmente. E hoje entendemos que esse é mais uma oportunidade de divulgação, que deve ser muito bem usada. Porque olha quantas pessoas podemos atingir. Pessoas que às vezes estão em lugares onde não tem um centro espírita, onde a pessoa não consegue estar num grupo de estudo. E à distância tudo é possível. Exatamente, João. O importante é ir até o necessitado e não esperar que ele venha até nós. Porque todos nós, na verdade, somos necessitados de alguma maneira. Porque estamos num planeta de provas e expiações. Só que alguns de nós estamos com uma qualidade de vida muito melhor que outras pessoas. E se eu não sou capaz de enxergar isso, eu vou continuar fechada no meu mundinho egoísta, só com as necessidades que eu criei, e que para o pai são irrisórias, porque eu estou trabalhando em cima do supérfluo, e o supérfluo não é necessário. Existe, sim, espaço para todos, alimento para todos, se soubermos partilhar. Mas quantas vezes a gente viu queimarem-se colheitas inteiras, desperdiçarem leite e fazerem tantas outras coisas absurdas, com tanta gente passando privação? Quantas vezes, em ambiente em que estão se socorrendo vítimas de guerra, de algum tipo de situação calamitosa, simplesmente é desviada o alimento, as roupas, a água, as vacinas. Tudo é o que? Ganância. É o homem sendo o lobo do homem, sendo que o lobo nem tem nada a ver com isso, porque o lobo é um animal de matilha, vive em grupo, ele não estraçalha a vida de outro lobo. Mas a gente se comporta assim, de uma maneira como se só a nossa vida fosse importante. E aí a gente acaba sofrendo bastante quando desencarna e vai exatamente para o local que construiu mentalmente pelas suas ações. E aí se acha vítima. Mas esquece que a construção é individual. A construção do fazer o bem é individual. Mas quando construímos o bem coletivamente, a quantidade de possibilidades de pessoas atendidas, não só encarnadas, mas também as desencarnadas que acompanham essas mesmas pessoas, suas angústias, né, suas emoções, é enorme. Cada pessoa atendida, ela consegue ter saúde. Podemos buscar auxiliá-la no resgate de sua cidadania, com um serviço, com um trabalho, porque todo trabalho é importante, todo trabalho é digno. Então, tudo isso é uma caminhada a ser feita, que já deveria estar há muito tempo pronta, mas continuamos, né, protelando. E é por isso que a gente está na situação que a gente está, fruto da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo, dessa coisa muito focada na individualidade. Somos seres sociais, dependemos uns dos outros. A gente depende do padeiro como depende do coletor de lixo. Todos são importantes. Todos têm o seu trabalho. Todos têm sua dignidade, seu salário. Vivemos uma época em que a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu dependo do agricultor, que planta as frutas e verduras que eu consumo. Meu hábito alimentar é totalmente dependente de outras pessoas. Temos que aprender a nos valorizar. Temos que aprender a nos amar. E entender que nós somos únicos para o Pai. Sim, nós somos únicos. Ele nos ama de um jeito maravilhoso, sublime. Mas não só nós. Cada um de nós. Somos todos irmãos. Viemos à Terra não para sofrer, mas para sermos felizes. Mas para isso, temos que partilhar
E a partilha é algo que uma vez que se inicia, a gente não consegue parar mais. Todo tipo de partilha, todo tipo de talento é importante. A música, a cultura, o simples ato de ler, é tanta coisa boa. Então, realmente temos muito que pensar sobre a lei de conservação e como podemos estar atuantes enquanto cidadãos espirituais, momentaneamente cidadãos terráqueos, para que Gaia possa conseguir respirar. Porque nos 15 primeiros dias da pandemia, Gaia teve uma qualidade muito boa, porque parou tudo. Não dava nem para acreditar, né? Que as coisas estavam vazias, não tinha carro circulante, não tinha nada. E aí a gente percebe que temos que pensar de um outro jeito, temos que agir de outro jeito, temos que pensar no lixo, principalmente na coleta seletiva. Temos que entender que aqueles que têm terreno, né, ou que têm um espaço pequeno, fazer uma horta, né, uma adubagem natural pequena, uma compostagem, microcompostagem que seja nos seus espaços. Tudo isso são formas de ajudar. E não simplesmente enfiar tudo, botar no saquinho, jogar em algum lugar e que alguém descubra o que é. Porque amanhã vai faltar. O esbanjar de hoje vai ser a falta de amanhã. Tudo isso nós temos que pensar. Espero, de alguma maneira, ter contribuído com a lei de conservação e os pensamentos a respeito disso. Eu trouxe para o encerramento uma outra obra chamada Vivendo o Evangelho. Esse aqui é o volume 1, eles são 2 volumes. O espírito que escreve é André Luiz e quem psicografa é Antônio Baduy Filho. Causa e efeito. O abuso adoece, egoísmo intoxica, o orgulho abate, ciúme desorganiza, a inveja destrói, ódio desestrutura, a vingança fere, irritação desordena, a cólera cega, indiferença paralisa, o desprezo bate, a agressão desagrega, o descaso zomba, intolerância golpeia, a violência lesa, calúnia enxovalha, a intriga ofende, desvario embrutece, a fraude ataca, mentira desacredita, a avareza isola, abandono prejudica, a injúria trama, hipocrisia dissimula. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem a reação correspondente, significando que diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário e que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa justa. Um ótimo fim de semana, que o Mestre Jesus, com sua paz, serenidade e amorosidade, envolva cada um de nós. Vamos agradecer a equipe espiritual da casa que neste instante nos envolve, com essas energias salutares, que alimentam o ânimo, a fé e a alegria de viver. Mas também energiza nossas células, tecidos e órgãos, nos dando uma sensação de bem-estar. Vamos envolver nossos irmãos da casa Paz, Amor e Caridade, seus entes queridos, seus familiares, encarnados e desencarnados, neste momento, que todos possam receber essa chuva de luzes protetoras, que possam se sentir cada vez mais protegidos e amados. Que assim seja. Beijo grande, um grande abraço. Muito obrigada por estarem comigo. Gratidão.